Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, estou aqui para trazer até você mais uma Lições Práticas EBD. Estamos estudando neste trimestre sobre esse lindo tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E no próximo domingo já vamos estudar a lição número 3, dia 16 de julho, que tem como tema o perigo do ensino progressista. Então esse é o tema do próximo domingo, que nós vamos estar estudando em todas as nossas congregações. Aqui em Joinville, onde estou gravando, nós temos mais de 180 congregações, em todas elas nós temos a nossa escola bíblica dominical. Meu convite para você que faça parte da escola dominical, não perca nem um domingo estes ensinos maravilhosos. Dando continuidade, então, a este tema maravilhoso, nós vamos estudar neste domingo o perigo do ensino progressista, com base no que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Leia para você ver o que Paulo escreveu ali a Timóteo, né? Eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses últimos dias que Paulo se refere são os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo esses dias, tempos trabalhosos, aonde estamos sofrendo a influência de ideologias contrárias à palavra de Deus, descaracterizando a Bíblia, o relativismo e tantas outras. E neste domingo, nesta lição, nós vamos ver aqui o perigo do ensino progressista. O que é progressista? Um conceito rápido, para que você entenda: progressista é tudo aquilo que é o contrário ao conservadorismo. Então, a Bíblia, ela dizemos assim, um ensino conservador, um ensino onde nós preservamos os ensinamentos bíblicos, doutrinários, cristãos. Nós estamos pautados na palavra de Deus. A vida do crente é baseada nos princípios e valores cristãos, que são conservadores. Então, o ensino progressista ele vem trazendo algumas heresias, e é isto que a lição vai nos orientar, né? Por exemplo, dentro do ensino progressista, nós vimos ali o liberalismo teológico, que nós estudamos já na lição passada, teísmo aberto, nós vamos falar um pouquinho hoje, a teologia da libertação, teologia feminista, teologia queer e etc. Outras teologias que têm surgido aí nesse sistema babilônico, né, que nós estudamos lá na primeira lição, que é o espírito do anticristo se preparando para quando o anticristo tomar conta da terra, esse espírito da Babilônia poder controlar todas as coisas junto com o anticristo, né, e se opor a tudo que é de Deus, né? Esse é o grande objetivo dessa espírito da Babilônia, e que vem através das teologias. Ele se aplica em 4 áreas: religiosa, política, cultural e econômica. E nessas 4 áreas ele está agindo através dos seus ensinamentos, através da cultura, através de políticas que vão contra os princípios cristãos e bíblicos, e nós, como igreja, precisamos estar alertas e precisamos estar estudando. Então, nós vamos ver aqui, o primeiro tópico trabalha a descaracterização do cristianismo. Então, esse espírito da Babilônia, ele quer descaracterizar tudo que é referente a Cristo, tudo que é cristão. Então, Paulo falou, né, nesses dias trabalhosos, e ele fala do versículo 2 em diante: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deles afasta-te. Então Paulo dá aqui uma relação, né,
de características de pessoas que têm no centro, o centro do seu viver, né, não é mais o Cristo centro, mas sim o homem está no centro. E essa questão do homem estar no centro é uma ideologia chamada antropocentrismo, que tem agido dentro dessas teorias progressistas. Então nós vimos aqui, o comentarista traz, nosso objetivo aqui é trazer, né, de maneira sistemática, de maneira prática, lições aqui, extraindo, né, do comentário, e que você possa se aprofundar ainda mais, procurar outros livros. Nós queremos aqui trazer de maneira panorâmica o que a nossa lição vai abordar no próximo domingo. Então, quais são essas teorias progressistas? São várias. O comentarista aqui, ele trouxe algumas, né? Pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre, aliás, um trimestre muito abençoado. Então, nós vemos a primeira teoria progressista, é desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é um desdobramento do liberalismo teológico, que nós vimos na lição anterior, e sua principal arma é desconstruir a Bíblia. Então, tudo que for para desconstruir a Bíblia, relativizar os seus ensinos, né, os seus valores, fazer com que a Bíblia não tenha valor ou que ela perca o valor perante a sociedade, esse ensino progressista está por trás. O desejo deles é reinterpretar a Bíblia para satisfazer suas concupiscências humanas, e nesse sentido propaga-se um evangelho que ocorre por meio de uma reforma social, relativizando o pecado. Então, a gente junta tudo aquilo que estudamos na lição anterior, né? Relativismo, ideologias relativistas, ideologias para desconstruir a Bíblia, para dizer que a Bíblia ela não tem uma verdade absoluta. Então, tudo isso nós vimos nessa desconstrução da Bíblia, trazendo valores relativos e fazendo com que o pecado se torne atrativo para as pessoas, até muitas vezes dizendo que não existe pecado, que nós, tratando da parte social das pessoas, da sociedade, nós estamos já fazendo com que possamos, não precisa aceitar Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Olha só o engano e a desconstrução que essas teorias progressistas vêm trazendo. Deixa eu tomar um matinho aqui. Outra teoria que o comentarista traz, né, é o teísmo aberto. O que é isso? É uma teologia dizendo que Deus é limitado, que Deus não conhece o futuro, que Deus não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Então, essa teísmo aberto rejeita o conceito da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Que Deus conhece todas as coisas, que Deus nunca perdeu o controle de nada, ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Então, essa teoria do teísmo, ela entende que Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão e foi forçado a redesenhar a história do homem. Olha só que absurdo, né? Logo, eles chegam à conclusão que se Deus não é soberano, Deus foi surpreendido, então não faz sentido orar, não faz sentido buscar a Deus, não faz sentido servir a Deus. E aí que está o engano do inimigo, né? Aí que está a heresia que nós devemos refutar pela palavra de Deus. Outra teoria que o comentarista menciona aqui, desse ensino progressista, é a teologia da demitologização. O que é isso? Essa teologia vem surgindo e vem dizendo que a Bíblia há muitas histórias que são mitos, ou seja, que não tem fundamento na realidade, né? E que se destina a transmitir somente um conceito de fé. Então é um mito, é algo que não foi real. Então, mais uma vez, descaracterizando o ensino bíblico cristão, né? Tirando o valor da palavra de Deus, que é o valor eterno e absoluto.
E nesse pensamento, então, da demitologização, o céu, o inferno, a tentação, o pecado, são tudo visto como mitológicos, né? São tudo mitos, não é uma verdade absoluta, não existe céu, não existe inferno. E aí o engano de Satanás para tentar enganar as pessoas, e nós, como cristãos, precisamos conhecer que isso é uma arma de Satanás. É o espírito da Babilônia pairando nos últimos dias da igreja, né? Nos últimos dias que a igreja está na terra, para enganar a muitos. E como que nós refutamos esse ensino? Como que a igreja refuta esse ensino, né? O comentarista traz aqui, primeira coisa, reafirmando a autoridade da Bíblia. A Bíblia é absoluta, é a verdade absoluta. Tem um ditado que diz que ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Tudo que a Bíblia falou até agora já se cumpriu. Só falta o arrebatamento da igreja e, a partir daí, os próximos eventos escatológicos que a Bíblia prevê, né? Como a vinda da igreja, como também os 1000 anos que Cristo vai reinar e os demais eventos escatológicos que está escrito na palavra de Deus. Então, por que duvidar da Bíblia? O próprio Lutero já afirmava, né? Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. A Escritura é divinamente inspirada. Mais de 40 autores em 1500 anos, muitos não se conheceram, mas de Gênesis a Apocalipse, todos os livros apontam para Cristo. A Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem de maneira progressiva. Deus não se revelou de uma maneira total, ele foi se revelando progressivamente, lá pelo tabernáculo, dizendo que ele queria habitar no meio dos homens, cada material do tabernáculo apontando para Cristo, a presença de Deus no meio do povo, e aí vai os juízes, né? A gente vê todo o Antigo Testamento, os profetas, entramos no Novo Testamento, a profecia se cumprindo, que era Jesus, né? Vindo, nascendo de uma virgem, e passando um período na terra, depois exercendo seu ministério, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está para sempre à destra do Pai. Aí vemos a igreja primitiva pregando a palavra, anunciando Jesus, né, por toda aquela nação ali. E aí vem os missionários levando a palavra de Deus não somente para os judeus, mas para os gentios, e aí chega até nós, a igreja de hoje, né? A continuidade da igreja do Pentecoste, a continuidade da igreja primitiva, até os dias de hoje, nós continuamos escrevendo a história da igreja, até o dia do arrebatamento da igreja, e aí virá a grande tribulação, que a gente já vê todo esse espírito da Babilônia preparando para a grande tribulação. Então nós refutamos esses ensinos progressistas, reafirmando a autoridade da Bíblia. A Bíblia é atual, a Bíblia é real, não precisa reescrever, não precisa atualizar, porque não tem o que atualizar. A Bíblia é real. A segunda coisa, nós refutamos esses ensinos progressistas ensinando as doutrinas bíblicas, né? A responsabilidade da igreja de evangelizar, de ensinar. A escola bíblica dominical tem esse papel de estar orientando, de estar trazendo à luz isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Não são coincidências, está tudo escrito na palavra de Deus. Quem conhece, quem estuda, quem é aluno da escola dominical, sabe que tudo está se acontecendo conforme a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos ensinar o povo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quem não conhece, né, acaba acreditando em todas essas heresias que têm surgido, que o ensino progressista tem trazido nos nossos dias. E a terceira coisa que nós refutamos esse ensino progressista é enfatizando a santificação. Nós fomos redimidos, justificados pelo sangue de Jesus, através
do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós obtemos perdão dos nossos pecados, e aí nós iniciamos um processo da santificação, né? O fortalecimento do crente. Não é do dia para a noite, é com o ensino da palavra, é com jejum, com oração, buscando ao Senhor, procurando viver a palavra de Deus. Não basta conhecer, não basta você conhecer as doutrinas bíblicas, você tem que viver, você tem que andar na palavra de Deus. Isso deve ser a sua vida diária, né? A palavra de Deus, o seu estilo de vida deve ser esse, pautado nos princípios bíblicos, refutando tudo aquilo que o inimigo tem lançado para nos distrair e nos tirar do caminho. Amém? Então eu encerro essa lição dizendo para você, a heresia progressista critica as Escrituras, ela se levanta contra as Escrituras, e nós devemos reafirmar a ortodoxia bíblica e instigar, né, que os crentes vivam em comunhão com Deus, em santificação, vivendo um padrão moral, ético, cristão. Se você realmente é cristão, você deve demonstrar com as suas atitudes e com a sua vida pautada na palavra de Deus. Amém? Gostou dessa lição? Compartilhe, mande para um amigo, e assim você estará levando esta palavra de Deus a outras pessoas. Não deixe de ser um aluno da escola dominical, seja um aluno, não somente você, mas toda a sua família. Leve os seus filhos e seja um aluno da escola dominical, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula, fique na paz do Senhor.